Glórias ao nome exaltado e enaltecido de Jesus Cristo. A Ele rendemos toda honra, toda exaltação e toda adoração. Amados, é uma grande alegria estarmos juntos para novamente estudarmos a palavra do nosso Deus. Agora estudaremos na aula de número 284, Palavra Poderosa. O tema que estamos tratando fala a respeito de libertação financeira na sua sexta edição, dentro da abordagem santificação. Tudo bem, meus amigos? Eu sou o Bispo Antônio Oliveira, falo a partir de Maputo, Moçambique, o seu companheiro de estudo da Palavra de Deus. É sempre uma grande alegria estarmos juntos, sendo edificados pelo Espírito Santo de Deus, o nosso Mestre. Você poderá nos seguir em nossas plataformas digitais. O Instagram é Palavra Poderosa Antônio Oliveira. Temos os nossos contatos e o WhatsApp, que é mais 258-84-567-6067. O nosso e-mail é oliveirasiloafrica@gmail.com. Nas aulas anteriores já tratávamos sobre esse assunto, sobre essa abordagem, falando que o que está escrito em Mateus capítulo 23, sobre as várias exortações que o Senhor Jesus estava ali proferindo, aos escribas, aos fariseus, aos saduceus, aos sacerdotes religiosos. E a partir desse momento nós vamos dar continuidade a partir desse ponto em que nós estamos ministrando sobre o cuidado que temos que ter em relação aos lobos que estão no nosso meio. 2 Pedro capítulo 2, versículos 4 ao 22. Ora, se Deus não poupou anjos que pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, e reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa cada dia, por causa das obras iníquas daqueles. É porque o Senhor sabe livrar da perversão ou da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia de juízo, especialmente aqueles que, segundo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo, atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra eles ou contra elas juízo infamante na presença do Senhor. Esses, todavia, como brutos irracionais, naturalmente feitos para a presa,
e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes. Na sua destruição, também hão de ser destruídos, recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal, em pleno dia, quais nódoas e deformidades eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco, tendo os olhos cheios de adultério, e insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos, abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Recebeu, porém, castigo da sua transgressão, a saber, um mudo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Esses tais são como fonte de água, como névoas impelidas pelo temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas, porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais, por suas libertinagens, aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção. Pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. Pois melhor lhe fora nunca tivesse conhecido o caminho da justiça, do que, após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles, aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Que palavra dura, né, amados? Há muitas pessoas que ocupam os púlpitos e que não conhecem a Deus. E o pior, há demônios ocupando os púlpitos. Vamos pegar um exemplo de pessoas que ocupam os púlpitos e não conhecem a Deus. João capítulo 14, versículo 8 e 9. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai.
Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Percebam, amados, que Filipe, um apóstolo, não conhecia o Pai. O próprio Jesus estava ali personificado como o Pai e ele não conhecia. João capítulo 6, versículo 70. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é diabo. Olha, se um dos apóstolos era o próprio diabo, e olha que esse integrou a comissão dos 70, operando sinais. Então, há demônios ocupando nossos púlpitos. Se no próprio ministério de Jesus ocorreu isso, quanto mais no nosso. O doutor Nicodemos era mestre, um principal entre os judeus. Conhecia muito bem a lei mosaica. Ele era versado no hebraico, no aramaico, no grego. Mas ele foi ter com Jesus à noite, na penumbra. Nicodemos não conhecia Deus. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 2, nós encontramos essa revelação. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estas coisas ou esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Se não vejamos, amados, um homem de 65 anos de idade, experiente, fluente, respeitado, uma verdadeira biblioteca ambulante, procura a Jesus, um jovem, e tenta nivelar Jesus a ele, chamando de mestre. Ah, queridos, o mundo está cheio de mestres. Mestre em filosofia, mestre em biologia, mestre em culinária, mestre em direito, mestre de capoeira, mestre de obras. E tantos outros mestres existem no mundo. Nicodemos não conhecia Jesus. Veja que Pedro, o peixeiro, e o ladrão da cruz conhecia Jesus, chamando-o de Senhor. Mas o doutor Nicodemos não o conhecia. E aí Jesus disse: Nicodemos, você precisa nascer de novo, meu filho. Não é pela cabeça, é pela revelação. Amados, isso explica os escândalos no nosso meio. Quantas pessoas que estão ministrando, porém, não foram chamados, ou então estão operando fora do tempo determinado do propósito de Deus. Pessoas assumindo posições pelas quais essas pessoas deveriam estar bem longe dessas posições. Pessoas despreparadas, sem habilitação para o exercício da função ministerial. Amados, que risco é estarmos envolvidos com algo pelo qual ou nós não fomos chamados ou não estamos preparados para isso. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Não se engane. Tome muito cuidado. Há muitos, não são poucos, muitos no nosso meio, pseudos líderes, se ostentam como líderes, mas são despreparados. Não conhecem a Deus. São enganadores. Eles deveriam primeiro aprender para depois ensinar. Deus abençoe grandemente. Até a próxima. Em nome de Jesus.